Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Ligados Integrados. Feriado também é dia de falar sobre avicultura e suinocultura. Logística, como é feito o transporte da carga viva, nada de dor, sofrimento ou desconforto. E o transporte dos produtos finais aos mercados e consumidores está cada vez mais sustentável, você vai ver já já. E ainda falando em sustentabilidade, o tema é licenciamento ambiental. Santa Catarina aposta no programa de aceleração do licenciamento para informatizar sistemas e aproximar as normas da realidade no campo. Uma demanda dos suinocultores. Tudo isso e muito mais. Vamos juntos! Vamos começar o programa de hoje falando sobre o transporte de cargas vivas, um trabalho que exige muita responsabilidade. O motorista é o elo de ligação entre todas as etapas da produção, mas nas granjas o carregamento dos animais envolve outros profissionais experientes também. A logística agropecuária é uma das etapas mais importantes na cadeia produtiva. No transporte de pintos de um dia dos incubatórios para as granjas, o bem-estar dos animais deve ser preservado durante todo o processo. A começar pelas caixas de transporte de pintos. Essas caixas têm tamanho adequado para caber 100 pintinhos dentro, que é o que a gente coloca para garantir o conforto desses animais. Os nossos caminhões que transportam os pintos, eles também são equipados com sistema de aquecimento e de refrigeração, onde que possuem exaustores, ventiladores, umidificadores e termômetros que controlam a temperatura. Tudo isso para garantir o conforto térmico. Os caminhões também possuem prateleiras, que é como dispomos os pintinhos distribuídos para que todos tenham o mesmo conforto térmico. O transporte de cargas vivas exige responsabilidade dos profissionais. Antes do transporte dos frangos para os abatedouros, ainda nas granjas, começa o carregamento. O supervisor Maurício Guarizo mostrou como é realizada a apanha dos frangos que serão transportados para os frigoríficos. Como podem ver, eu já estou paramentado para poder adentrar na propriedade. A gente usa uma roupa esterilizada, que é para realmente a gente evitar de trazer para a propriedade qualquer tipo de problema sanitário. O Maurício mostrou o caminhão sendo preparado para o carregamento em frente ao aviário. O processo de descer as gaiolas do caminhão é bem simples. Depois, as gaiolas vão sendo empilhadas. Quando todas estiverem no galpão, é iniciado o carregamento das aves nas gaiolas. A etapa deve ser realizada tranquilamente, com um mínimo de movimentos para evitar que as aves fiquem agitadas e estressadas. O trabalho consiste basicamente em pegar as aves pelo dorso e aí vai acondicionando dentro das caixas e depois as caixas são fechadas. Concluído o carregamento, as gaiolas com as aves vão para o caminhão. Para carregar um caminhão com 3.300 aves, mais ou menos, o processo leva aproximadamente 25 minutos. E aí fecha-se a carga do caminhão e libera o veículo para o frigorífico. Documentação conferida, nota fiscal na mão. Agora zelando aí pelo bem-estar animal, né? Seguindo aí as regras de segurança, velocidade, evitando freadas bruscas aí no caminho. Nós vamos pegar aí e seguir lá para o abatedouro agora. E a gente continua falando sobre logística, buscando soluções inovadoras e sustentáveis. A Seara iniciou o transporte com um caminhão 100% elétrico e com emissão zero de gases poluentes. O modelo, com tecnologia importada tanto motor quanto Thermo King, é o primeiro a rodar na indústria de alimentos refrigerados do Brasil. Vamos conversar mais sobre o assunto com Jonas Leonardo Rabelo, engenheiro eletricista, gestor de projetos em inovação e sustentabilidade da JBS, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Jonas. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado.
Nós é que agradecemos. Jonas, então a gente está falando aí de uma câmara fria bem diferente, né? O que é que esse caminhão 100% elétrico representa em termos de sustentabilidade na prática? Vamos lá, na prática, né? Na prática nós estamos falando que estamos substituindo, né, um caminhão a combustão ou um caminhão a diesel para cada caminhão elétrico que a gente adiciona à nossa frota. Isso quer dizer que a gente deixa de emitir 5 toneladas de CO2 por mês rodando com um caminhão 100% elétrico, né? Então, na comparação com o VUC, né, que é o caminhão utilizado hoje para esse tipo de transporte, o VUC que é um veículo urbano de carga, então são muitos os benefícios em termos de sustentabilidade, em termos de custo também? Sim, custo também, né? Óbvio, o custo de propriedade ainda por ser uma tecnologia nova, nós estamos falando de inovação, né? Um caminhão elétrico, ainda falando de Brasil, é uma inovação. O custo de propriedade e aquisição ainda é um custo mais alto, mas ao longo, pequeno e médio prazo isso vai se pagar, porque o custo de abastecimento, de manutenção é infinitamente inferior de um caminhão a diesel, né? Então nós estamos falando que o caminhão custa em torno de 60, 70 reais por dia de eletricidade para abastecê-lo, né? E o custo de manutenção é em torno de 1/3 do valor do caminhão a diesel. Por quê? Porque é um caminhão que tem em torno de 70 partes. Um caminhão a diesel chega a ter 400 partes. Então, quanto mais partes, mais a probabilidade de quebrar, mais manutenção, etc. E como é que funciona esse caminhão elétrico? Qual que é a autonomia dele? Sim, boa pergunta. Então, assim, essa é uma pergunta que, né, praticamente todos os dias eu ouço, né, porque é curioso. Por ser um caminhão, um veículo médio pesado, né, nós estamos falando aí que um peso composto de em torno de 9 toneladas, né, com a carga, pressupõe que ele teria uma baixíssima autonomia, e não é o caso. Ele, mesmo com o Thermo-King funcionando aí a uma temperatura média, como a gente fala de produtos Seara, a gente tem produtos congelados e produtos resfriados, obviamente, né? E o produto congelado, né, a gente é bem sério com a questão da qualidade. A gente usa aí um set point, a gente programa o Thermo-King a menos 20 graus para ele manter uma temperatura média de menos 18 graus. Né? Então, mesmo com essa temperatura na câmara de congelados do caminhão, o caminhão chega a ter uma autonomia de 150 km por dia, em torno aí de 8 a 9 horas trabalhadas. Tá? Então, por enquanto, ele ainda está fazendo distâncias relativamente curtas. Ele é um caminhão, todo caminhão VUC, mesmo sendo um caminhão diesel, normalmente eles são projetados para centros urbanos, né? Então a gente desenvolveu isso para entregas urbanas mesmo. Então a gente sai do centro de distribuição, vai para o centro, normalmente os centros das cidades, né? No nosso caso, nós estamos atuando aqui no estado de Santa Catarina, na região de Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú, e o centro de distribuição fica em Itajaí. Né? E ele faz essa região muito tranquilamente, faz as entregas urbanas, né, que é o varejo, né, e dentro dessa autonomia e voltando aí para a base todos os dias com em torno de 20%, 30% ainda da bateria. Mas vocês pretendem ampliar essa operação para outros estados também? Com certeza, até uma informação aqui quente aí para vocês, a JBS já adquiriu mais 32 caminhões elétricos e deve aí distribuí-los entre a região de São Paulo, o estado de São Paulo, capital da cidade de São Paulo, e também, muito provável, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, assim, as grandes capitais. Olha aí, novidade então, quentinha pra gente, né? E essa é uma premissa da JBS, né? Algo que orienta o trabalho de vocês, da cadeia produtiva como um todo, a sustentabilidade. Sim, a sustentabilidade hoje não mais um discurso, né? Ela é um pilar do nosso negócio e a gente está investindo muito forte nisso. Agora a gente está falando do transporte dos produtos resfriados, congelados, como você comentou, diretamente para os mercados, enfim, a gente está falando do transporte do produto final. Mas tem como tornar a logística como um todo, né? Porque o processo de produção ele envolve o transporte dos animais vivos, o transporte dos pintinhos, o transporte para o frigorífico, dos incubatórios. Então é uma cadeia de transporte bastante grande. Dá para tornar ela ainda mais sustentável, outras etapas também mais sustentáveis?
Não tenho dúvida. Quando tu fala um caminhão VUC, né, exemplo, transporte de pintinhos e de ovos, ele não está fora da classificação do perfil, tamanho dos caminhões que atuam no agronegócio, né? E ele tem uma vantagem no caso do caminhão elétrico, que ele é um caminhão 100% silencioso. Então, além da operação não poluente, né, digamos assim, seja do aparelho de refrigeração, né, seja do motor do caminhão, ele é silencioso. O motor elétrico não emite ruído, né? Inclusive, ele tem um emulador de ruído, por uma questão de segurança da nossa legislação. A legislação nacional nos obriga a ter algum tipo de ruído. Por quê? Porque é uma das formas com que nós, seres humanos, nos orientamos no aspecto de segurança com a audição, né? Então, tu imagina que tu vai atravessar uma rua, né, e a pessoa não tiver uma audição muito boa, e vem um caminhão que não emite ruído. Então, ele emula um ruído, mas não chega nem perto do motor a diesel, justamente por uma questão de segurança, só isso. Então, isso no que diz respeito à sanidade do transporte das aves, né, os pintinhos, né, que são muito sensíveis, isso é muito importante, porque não causa estresse por uma questão de ruído, de barulho, né, no deslocamento do caminhão. Claro. E você falou também que o Thermo King e o motor são importados. Como é que foi a aquisição, né, do caminhão? O caminhão não foi importado, né, mas a tecnologia dele foi importada. Como é que foi essa aquisição? Será que a longo prazo a gente consegue tornar essa cadeia produtiva mais sustentável sem ter que importar todas essas tecnologias? Acredito que sim. Né, como funcionou no nosso caso? Sim, é um caminhão chinês, né, o chassi. Né, o chassi ele compõe o motor e a estrutura do caminhão e a cabine, né? Ele é chinês, ele veio da China e nós adaptamos, digamos assim, o projeto para o Brasil. Como? Nós, junto com a nossa engenharia, eu, mais o meu time e o time da Thermo King e o time da Jack Motors, que é a montadora do caminhão, fizemos o desenho de como a gente iria colocar um baú refrigerado, qual seria o equipamento de frio para esse baú. Nós especificamos e a fábrica da própria Thermo King adaptou esse equipamento para o nosso caminhão, né? Isso também veio para o Brasil e aí nós montamos tudo isso aqui no Brasil, lá em São Paulo, junto também com o fabricante do baú. Então, é uma tecnologia personalizada, ela tem uma base chinesa, mas personalizada para o nosso desenho de operação. Quanto à tua pergunta, se isso é possível fazer no Brasil, não tenho nenhuma dúvida, vou dar um exemplo. Nós fizemos esse primeiro projeto com a Jack Motors, mas já adquirimos caminhão também da Volkswagen, e a Volkswagen começou a produzir esse caminhão aqui no Brasil também. Maravilha. Jonas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Espero que você venha em breve contar mais novidades aqui no Ligados Integrados. Obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigada, até a próxima. E depois do intervalo, a gente fala sobre licenciamento ambiental. Santa Catarina está tornando os processos mais ágeis. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento social e econômico do Estado, sem deixar de lado a qualidade ambiental e a sustentabilidade. Já, não vai perder. Olá, bom dia. Eu sou a Vanessa, de São João do Caiuá, Paraná. E eu sou o Caê Maia. Nós queremos aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos familiares do estado do Paraná, São Paulo e de Santa Catarina. Fiquem por aí. O Ligados e Integrados volta já! Voltamos e vamos saber como fica o tempo aí na sua região. Olá, muito bom dia também a todos que nos acompanham. O tempo segue firme na porção mais central do Brasil e nesses próximos dias a chuva deve se concentrar nas áreas mais ao norte do país, na região sul por causa de uma frente fria e também na costa do Nordeste. Os maiores acumulados estão previstos para o noroeste do Amazonas e o estado de Roraima, com 30 a 50 milímetros, região sul do Brasil com 15 a no máximo 20 milímetros entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul
sul do Paraná e a chuva já é bem mais fraca na faixa leste do Nordeste e também tem previsão ainda para pancadas de chuva no norte do Maranhão. E já para responder a pergunta do produtor rural da região de Maranhãozinho, tem previsão de chuva agora para esses próximos dias, mas ela deve diminuir agora no mês de outubro. Então eu separei aqui os gráficos para os próximos 3 meses, começando agora por esses próximos 30 dias. Então a gente vai nesse gráfico até o dia 8 de outubro. Teremos 21 dias de tempo instável e com um acumulado girando em torno de 50 milímetros. Quando a gente entra no mês de outubro e vai até novembro, não tem previsão de chuva, tem essa quebra e depois ela retorna em novembro e com acumulados bem expressivos. Depois do dia 15, principalmente de novembro, e pelo menos até o dia 8 de dezembro, mais de 100 milímetros estão previstos para a região de Maranhãozinho, que fica no norte do Maranhão. E o estado de Santa Catarina, através do Instituto do Meio Ambiente do estado, já emitiu mais de 5.000 licenciamentos ambientais neste primeiro semestre de 2021. Do total, são 1.520 licenças para a suinocultura e 907 para a avicultura. Vamos conversar mais sobre o assunto com a Gabriela Casarim Ribeiro, engenheira agrônoma, mestre em ciência e gerente de licenciamento ambiental rural, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Gabriela, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Nós do IMA somos bastante gratos pelo convite de vocês para poder estar falando um pouquinho sobre a atividade de licenciamento ambiental da suinocultura e da avicultura no estado de Santa Catarina. Nós é que agradecemos a sua presença aqui com a gente. Gabriela, vamos lá. Como é que é possível emitir licenças ambientais sem deixar de lado a sustentabilidade, agilizar esse processo sem deixar de lado as premissas de sustentabilidade? Então, na verdade, hoje a atividade da avicultura, ela pode ser licenciada através da LAC, né, que a gente chama que é a licença ambiental por compromisso, né? O empreendedor ou o consultor, ele vai seguir todos os controles ambientais, né? Ele vai preencher um requerimento, uma declaração que a gente chama de RCE, né? Onde ele vai se responsabilizar por todas as informações prestadas a respeito do empreendimento. Ele vai entrar, né, eletronicamente no sistema, no Sinfat Web, que a gente chama, vai preencher, né, mais alguns requisitos, e a licença sai automaticamente. Essa era justamente uma demanda dos suinocultores e dos avicultores, principalmente suinocultores, né? O estado de Santa Catarina é o número 1 em produção de suínos no Brasil. Essa era uma demanda dos produtores, essa demanda por mais agilidade? Sim, com certeza, porque só para você ter uma ideia, no ano de 2017, o tempo de análise de um processo de licenciamento da atividade de avicultura girava em torno de 130 dias. E hoje, apenas automaticamente, né, ou no mais tardar, em torno de 15 dias, a licença é emitida. Explica pra gente qual que é a finalidade do licenciamento ambiental, porque a gente sabe que a avicultura, a suinocultura são atividades muito sustentáveis, né? Levam a sustentabilidade muito a sério. A gente sempre fala aqui no programa, por exemplo, que não é qualquer lugar que pode ser construída uma granja, por exemplo. Isso também está incluído, então, aí nas normas do licenciamento ambiental? Sim, exatamente. Na verdade, a atividade da suinocultura e da avicultura são atividades consideradas potencialmente poluidoras. E não só essas duas atividades, mas existe um rol de atividades aí que estão inseridas dentro da resolução CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 98 de 2017. Todas as atividades que estão inseridas dentro dessa listagem, elas precisam passar pelo licenciamento ambiental, né? Precisam passar por diversos planos, programas e projetos para poder ser emitida a licença ambiental. Tem um acompanhamento para ver se essas normas estão sendo seguidas pelos produtores? Porque antes mesmo de colocar a mão na massa, né, quando ainda é uma ideia, quando ainda é um projeto, já tem que estar consultando se está dentro das normas, né? Mas depois que a atividade já está em andamento, tem um acompanhamento para saber se essas normas continuam sendo seguidas? Sim, existe sim um acompanhamento, né? A licença ambiental, ela tem um prazo de validade, todas as licenças, e após aí, por exemplo, a licença ambiental de operação, quando ele for fazer a renovação,
existe sim todo um monitoramento e um acompanhamento de vistorias e fiscalizações do órgão ambiental, tá? Então, realmente, eles são, a gente chama de auditorias, né? Passam por auditorias, onde os fiscais vão avaliar se realmente ele cumpriu com o que estava determinado ali nas condicionantes ambientais da licença, ou se tem alguma infração ambiental, né? Ou alguma irregularidade dentro do empreendimento ou da atividade licenciada. E isso é levado muito a sério, né? Havendo alguma irregularidade, como você comentou, quais podem ser as consequências para os produtores? Então, os produtores aí podem ser tanto, não só os produtores, mas quanto os consultores ambientais, né, que geralmente são eles que entram com um pedido de licenciamento dentro do IMA, né, eles podem ser penalizados administrativamente, criminalmente, e o agricultor também, sob pena de perder a licença ambiental, né, e aí perdendo empréstimos que ele poderia até estar requerendo, né, porque a licença ela é um dos requisitos para conseguir até empréstimos bancários. Teve alguma entidade, algum sindicato que foi consultado por vocês para que vocês agilizassem essas normas, para que vocês adequassem à realidade do campo? Sim, existe sim. A gente trabalha sempre em parceria com o Sindicarne, com a CAV, com a CCS, né, representando aí tanto o setor da suinocultura quanto o setor da avicultura. Trabalhamos muito em parceria com eles, porque a gente acha que sem essa parceria a gente não conseguiria chegar até onde a gente está. E a gente avalia de que forma a gente pode estar inserindo essas informações dentro das normas legais. Gabriela, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas, viu? A gente conversa mais uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. E agora eu vou me levantar aqui porque é hora da sua participação. Vou vir até a nossa tela para ver quem é que vai participar com a gente hoje. Quem foi que marcou a hashtag Ligados Integrados no Instagram? Vamos dar uma olhada juntos? Hoje quem participa? Aldenir Borges. A gente estava falando justamente da suinocultura. Olha aí então, apareceu o pessoal fazendo o manejo dos suínos. Continuem participando, marquem a hashtag Ligados Integrados no Instagram. A gente adora ver a participação de vocês e adora que vocês participem com a gente. O programa é feito para vocês justamente. E o Ligados Integrados de hoje fica por aqui. Eu espero vocês amanhã. Aproveitem o feriado. Até! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.